Com certeza você já ouviu isto aqui. O índice de divórcio entre evangélicos e ímpios é igual. Talvez você já ouviu até algo ainda pior. Homens cristãos são ainda piores do que os homens seculares, do que os homens ímpios. E a tese feminista é isso. A teologia da liderança masculina, ela leva os homens cristãos a serem piores do que os homens ímpios. Pois bem, mais uma fake news das feminazes do sovaco cabeludo. Hoje, eu quero mostrar para vocês a fala de Nancy Pearcey, em que ela revela um estudo profundo mostrando exatamente o oposto. Esposas evangélicas são as mais felizes. O cristianismo fez mais em todo o mundo do que as feminazes. Bora lá para mais um vídeo. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá, a gente está aqui nesse canal, deixa eu ver aqui o nome do canal, mostrar para vocês. Está no canal da professora Manuela Barros, em que ela faz uma entrevista com a Nancy Pearcey. E falando sobre o livro dela, Masculinidade Tóxica, a guerra tóxica contra a masculinidade, esse é o nome do livro, muito interessante. E aí eu vou mostrar alguns trechinhos aqui do livro, ou melhor, da live, para a gente falar sobre mais uma mentira aí das feminazes e mostrar como que o que estudos mostram é o oposto do que as feminazes mostram. Quer ver? Vamos lá. E uma coisa que até nós ouvimos, inclusive na Igreja do Brasil, é que o índice de divórcio é o mesmo entre crentes e não crentes. E, como a gente diz, né, os crentes estão sendo vistos, em geral, pela sociedade como vilões no sentido da masculinidade. E você compartilha algo novo e de fonte científica. Quais foram os seus achados? Esta é realmente a razão pela qual decidi escrever este livro. Eu me deparei com os dados das ciências sociais que mostram que os homens cristãos evangélicos realmente são os maridos e pais mais amorosos. Esse é o grande ponto, né? Ela se deparou com estudos que iam na direção oposta daquela apontada pelas feministas. E isso é muito interessante. E como você, eu estava acostumado a ouvir o contrário. Na verdade, dou várias citações no livro de pessoas que acusam homens cristãos de serem, você sabe, patriarcas autoritários, tiranos e dominadores. E eu vou te dar apenas um. Então, este foi o cofundador do movimento Church Too, que seguiu o movimento Me Too. E ela disse que a teologia da liderança masculina alimenta a cultura do estupro que vem. Olha que afirmação forte, né? Essas feminazes aí dizendo que a teologia da liderança, ou seja, o que a Bíblia fala sobre liderança, é o que faz com que os homens sejam tão opressores. E ela vai desenvolvendo mais ali no estudo, vocês podem assistir. A gente fica com medo aqui de mostrar muito, porque senão dá uns boicotes aí. Mas nessa live ela vai desenvolvendo o seguinte: já diante dessas afirmações, os cristãos, a teologia dos cristãos faz com que os homens cristãos sejam mais opressores. E aí perguntaram psicólogos, cientistas sociais, é mesmo? Cadê o estudo que mostra isso? Não tinha. Era tudo uma narrativa. Lembra do Lula? A gente mentia, dizia que tinha milhões de crianças nas ruas. Lembra do vídeo em que eu gravei aqui, falando sobre o movimento LGBT? Eles dizem que eles estão sendo assassinados por serem gays. Eu mostrei que é mentira. Mas aí eu vou explicar por que é tão importante isso lá no finalzinho do meu vídeo aqui, a importância dessas mentiras e dessas narrativas. E continuando, ela também vai dizer então o seguinte, olha, casais evangélicos têm a menor taxa de divórcio. Esse é um dado interessante que está associado a uma perspectiva muito... Como que é distorcido o negócio? Ela mostra o seguinte, de fato, cristãos nominais, ou seja, aqueles que são apenas cristãos de nome, mas não frequentam a igreja, não têm uma profundidade em sua fé. Estes, de fato, são piores mesmo do que os ímpios. Mas aqueles cristãos, aqueles evangélicos que frequentam a igreja, que têm um compromisso ali na sua igreja, e assim um compromisso maior com a sua fé, esses fazem parte desse estudo que revela isso. Esposas desses homens são mais felizes. Porque eles fizeram a pesquisa de maneira separada, colocaram o homem aqui e a mulher separadamente. E isso que eles mostraram, é isso que a Nancy mostra ali no vídeo dela. Os estudos levaram à seguinte conclusão, em relação a todos os grupos nos Estados Unidos. O grupo de evangélicos é o grupo que tem o melhor casamento. As esposas desses homens evangélicos são as esposas que relataram maior felicidade. Indo já para o final da live,
ela mostra alguns estudos que foram realizados na América do Sul. Uma estudiosa, ela pensava que a cultura cristã levaria a uma atitude opressora e negativa por parte desses homens. E ela começou o seu estudo com essa perspectiva. Tá vendo? A fé cristã, a ideia da liderança masculina é ruim para as mulheres. E ao fazer a sua pesquisa, ela notou justamente o oposto. Os homens na Colômbia, por exemplo, bebiam, iam para prostíbulos, mas quando se convertiam, eles paravam com isso. O resultado, o dinheiro era canalizado para a família. Um outro estudo, ela mostra o seguinte: o que concluíram os estudiosos? O cristianismo fez muito mais pelas mulheres do que o feminismo. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Esta conclusão. O evangelicalismo colombiano pode ser visto como um movimento estratégico de mulheres, porque serve para reformar os papéis de gênero de uma forma que aumenta o status feminino. E ela não é a única. Houve um estudo muito maior feito por uma socióloga da Universidade de Londres e ela abrange várias partes do mundo, África, além da América do Sul, e ela diz a mesma coisa. Ela também ficou surpresa ao descobrir que onde quer que o evangelicalismo vá, ele melhora a condição das mulheres e acrescenta. Tá vendo? Onde o evangelicalismo, ou seja, onde igrejas evangélicas chegam, melhoram a condição das mulheres. É isso que essas estudiosas concluíram. Estudiosas que ficaram surpresas com isso, ou seja, não achavam que iriam ver isso. Que a igreja ajuda. Aqui estão as palavras dela. Ela disse que a igreja ajuda os homens a colocar as necessidades de sua casa acima do seu próprio prazer e se livra desse padrão duplo. E ela realmente argumenta que o cristianismo fez mais para melhorar a vida das mulheres pobres em todo o mundo do que o feminismo ocidental ou as sociedades humanitárias. Até aí já tá bom já. Olha que coisa. Isso é interessante. E por que isso aqui, eu estou citando isso aqui, por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? Porque isso destrói a narrativa. As narrativas, elas são falsas, elas funcionam assim. Toda teoria, para se mostrar verdadeira, precisa passar pelo choque da realidade. O socialismo, por exemplo, ele não é verdadeiro. E eu, antes mesmo de estudá-lo, eu já sabia que ele não era verdadeiro. Por quê? Porque em todo lugar em que o socialismo foi praticado, não funcionou. Trouxe a pobreza, a miséria, caos, ditadura. Então veja bem, o cristianismo está aqui como teoria. E aí quando ele é aplicado na realidade, se fosse horrível o verdadeiro cristianismo, ora, o cristianismo é falso. Mas quando você vê uma pesquisa dessa que mostra o seguinte: quando igrejas evangélicas chegaram em um certo lugar, a condição das mulheres melhorou, porque os homens que estavam na baderna, indo para prostíbulos, eles se tornaram mais preocupados com a família, o dinheiro foi canalizado para a família e não mais para ele mesmo. Ora, você tem então uma constatação óbvia de que o cristianismo, ele funciona. Porque na realidade, na prática, ele funciona. O cristianismo, portanto, é verdadeiro. Quando posto em prática, ele melhora a circunstância das mulheres. Como argumentar contra isso? Não tem como, você tem que se render. Ou mentir. E é exatamente isso que a gente tem visto ao longo de muito tempo. Eu mesmo, quantas vezes eu pensei, poxa, a vida é verdade, hein? Olha, será que a fé cristã então é verdade? Porque o índice de divórcio entre crente e não crente é a mesma coisa? Mas olha que constatação interessante. Os crentes nominais, realmente esses são terríveis, são até piores do que os ímpios. Mas aqueles cristãos realmente engajados, as famílias retratam maior felicidade. As esposas retratam maior felicidade. Essa é a verdade. Ninguém fez mais pelas mulheres do que Cristo, do que o cristianismo, do que os verdadeiros cristãos. É isso aí, gente. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe e até a próxima.